Que a paz que vai além da compreensão humana guardará a vossa mente e o vosso coração no dia de hoje. Você fica muito ansioso quando você vai para um final de campeonato ou você fica mais ansioso com as coisas da sua vida no dia a dia? Nós estamos aí preparando para entrar na época da Copa do Mundo. É um momento que fica uma ansiedade muito grande, as pessoas ficam angustiadas, tem gente que torcendo o seu time. Você lembra quando o Brasil perdeu de 7-1? Como você ficou? Escreve aí como você ficou naquela época. Mas e quando você tem um passeio, tem uma viagem, tem uma entrevista de emprego, tem um encontro, como você fica? Como ficam as suas emoções? Você sabia que dá para controlar as emoções? Você sabia que dá para dominar a ansiedade? Então, se você quer ter o domínio da sua ansiedade, espere que lá no final eu vou estar explicando, vou te dar alguns tópicos de como dominar a ansiedade e no final ainda vou fazer uma oração que vai aquietar a tua alma e o Espírito Santo de Deus vai aquietar o seu coração. Então, fica aí atento porque tem coisas extraordinárias nesse vídeo para a tua vida e para a vida de alguém que você conhece. Então, se você já pode ir curtindo aí que a gente vai entrar nesse momento onde Deus quer fazer parte da sua rotina, tá bom? Um texto que eu gostaria de ler para vocês é Filipenses. A palavra de Deus, ela é o antídoto contra o veneno da serpente. O mal desse século é a ansiedade. As pessoas estão extremamente ansiosas, estão tomando decisões precipitadas, elas não aguentam mais esperar. Por que isso? Porque elas já são dominadas pela ansiedade. Miojo, 3 minutos já fica pronto a alimentação. Você pode imaginar, antigamente, as pessoas tinham que buscar lenha, fazer o fogo e buscar um animal para matar. Então era um processo muito grande e até uns tempos atrás que era o fogão a lenha, as pessoas tinham que buscar lenha e ficava cozinhando a comida o dia inteiro. Mas você lembra que comida maravilhosa, aquele feijão com caldo grosso, aquela comida feita onde a carne ela se desmancha de tão saborosa que ela está. E agora a geração que está acostumada com cup noodles, geração que está acostumada com miojo, a geração que pega um prato e põe no micro-ondas e em 1 minuto a comida dela está aquecida. Então hoje você pega e vê na internet, você já pede um resumo de um livro e você ainda põe na velocidade 2, porque você não tem paciência de ouvir, de desfrutar. Isso faz com que a nossa alma ela fique com a síndrome do pensamento acelerado, igual Augusto Cury disse. Então, a palavra de Deus, ela é o antídoto contra o veneno da serpente. Esse versículo vai te ajudar, vai te fortalecer, e eu vou orar pela tua vida para que essa ansiedade possa ser dominada. Porque quando Deus disse para Caim, o mal que está diante de ti, cabe a você dominar o mal. Então você tem capacidade dada por Deus para dominar cada mal que se levanta contra a sua vida. Então agora, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, através de uma súplica e com gratidão. Daí, a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, vai guardar os teus sentimentos em Jesus Cristo. Meu Deus do céu, entenda o que esse versículo está dizendo. Está dizendo que quando você torna uma ansiedade sua conhecida diante de Deus, vai vir uma paz que você não vai compreender da onde que veio aquela paz, e aí a gratidão vai dominar o seu coração e você vai superar toda a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, é quando uma pessoa ela está ansiando tanto por algo acontecer que algumas pessoas perdem a respiração,
Algumas pessoas ficam com uma fobia de estar naquele ambiente, entra num desespero interno, que aquilo reflete até para o seu físico. E aí a pessoa vai no psicólogo e se ela não consegue resolver, ela vai no psiquiatra. E o psiquiatra passa medicamentos para ela, onde ela fica dopada, onde ela perde o tempo da vida dela. Você já tomou algum medicamento de tarja preta? Coloca aí. A pessoa ela fica dopada, ela fica anestesiada. Tem remédios que são chamados de ansiolíticos. As pessoas ficam sem sentimento, elas ficam assim, ficam moscando, elas ficam panguando, igual o pessoal diz. Por quê? Porque é a ansiedade. Agora, você, quando está assistindo um jogo de futebol, está assistindo um jogo do seu time, você fica ali naquela ansiedade, naquela expectativa, até briga, até bate-boca. Então, isso está fazendo mal para sua mente. Deus quer trazer uma paz para sua mente hoje, para que você venha aprender a descansar em Deus. E eu vou orar, porque a Bíblia diz, olha que tremendo esse versículo, meu querido. Seja tudo conhecido diante de Deus pela oração e com gratidão, porque daí a paz de Deus vai envolver a sua mente de uma maneira incompreensível. Como assim? Tem uma promessa de Deus aí, que quando você ora por uma coisa que você está ansioso, vai vir uma paz que você não vai compreender, tanta paz, tanta tranquilidade para resolver um problema. E se você tem tranquilidade para resolver um problema, você vai tomar a melhor decisão. Você já tomou alguma decisão errada porque as pessoas te pressionaram? Uma vez eu fui comprar um carro e eu fui ver um carro. Aí uma pessoa me pressionou para pegar um carro um pouquinho mais antigo. Quando eu vi, eu estava pagando o mesmo preço no carro antigo. Eu sei que fizeram uma bagunça lá, a bagunça feita já com aquele segundas intenções. Quando eu vi, eu estava pagando bem mais no carro mensalmente, num carro, porque eu estava com tanta ansiedade de adquirir um carro naquela época e acabei fazendo um mau negócio. Então, tudo que você faz no desespero, na pressão, você tem uma tendência muito grande para fazer um mau negócio. Então, quando você deixa a ansiedade diante do Senhor, com gratidão no coração, a Bíblia diz que vai vir uma paz e uma tranquilidade tão grande dentro de você, que você vai ter a paz que vai além da compreensão humana, que vai guardar o teu coração e também a sua mente em Deus. Então, se você tiver o coração guardado em Deus e tiver a mente guardada em Deus, você vai fazer bons negócios. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, comenta, eu vou fazer bons negócios. Escreva aí, faça um comentário. Deus vai guardar a minha mente. Deus vai guardar minha mente, eu vou fazer bons negócios, porque você está recebendo a palavra de Deus com fé no seu coração. E se essa palavra de Deus você está recebendo com fé, a gratidão, ela se manifesta em você. A gratidão, qual é uma maneira de você expressar a gratidão? Dê um like, dê um joinha, porque quando você dá um like, aquilo vai mandar para outras pessoas que estão precisando, que estão pesquisando sobre ansiedade, sobre a doença do século, como superar a ansiedade, como vencer a ansiedade, como dominar a ansiedade, como não precisar tomar remédios controlados. Você vai ser direcionado por Deus para superar isso e muito mais. Você conhece alguém que tem um problema de ansiedade? Quando você faz o bem de compartilhar um vídeo importante para uma pessoa. Olha, esses dias aqui no culto, um rapaz que ele veio da Itália, ele veio dar um testemunho no altar e ele falou, olha, fizeram um bem para mim, eu quero fazer um bem para quem eu não conheço. Chamou uma pessoa aleatória do meio do culto e falou, você. Eu não sei quantos euros ele deu para aquele rapaz, mas foi bonito de ver aquela atitude daquele bem que ele fez. Então você conhece alguém que tem um pouco de ansiedade, que precisa falar assim, olha, ouça essa palavra sobre ansiedade que o pastor vai orar por você e eu também. Você é um canal de Deus, porque Jesus disse, ide de dois em dois em casa. Quem que é os dois que estão indo de casa em casa? Os dois, um é eu e o outro é você.
Nós estamos entrando na casa de uma terceira pessoa quando você compartilha o vídeo. Você está cumprindo o ID do Senhor. Olha que coisa linda. Então vamos fazer essa obra de Deus juntos, tá bom? E se você ainda não está seguindo, segue a gente no canal ali e clica lá no sininho para que todas as mensagens você escute, todas as mensagens que sair, porque sai vídeo aqui, ó. No dia a dia vai saindo palavras devocionais diárias para mudar o seu dia. Tem testemunhos gloriosos de pessoas que têm a vida transformada. Por quê? Porque Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal. Então hoje você se alimenta para hoje. Amanhã você se alimenta para hoje, para amanhã. A palavra de Deus é como um maná. Cada dia você se alimenta para aquele dia, alimenta para aquele dia, alimenta para aquele dia, como se fosse um remo. Você se alimenta e põe em prática. Alimenta e coloca em prática. Muitas vezes as pessoas fazem teologia, elas se enchem de tanto conhecimento, e quando vê elas estão dando círculo em volta, porque elas viram religiosas, não deu tempo de absorver tudo aquilo que elas receberam de Deus para pôr em prática na vida delas, e elas viram legalistas, religiosos, porque a ansiedade de se alimentar de uma coisa boa, porque até a planta, quando ela é regada demais, ela morre. Então, você tem que entender que o maná de Deus para a tua vida é o que Deus tem hoje para você. Não tente antecipar na ansiedade, que Deus venha guardar o teu coração. E eu quero fazer uma oração poderosa sobre a tua vida, que Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Guarde seu coração em Deus, que eu vou orar por você. Pai, quero colocar, meu Pai, essa pessoa que está me assistindo agora, diante do seu altar, e que toda ansiedade, todo excesso de futuro que ela está tentando trazer para o seu presente, agora, meu Pai, aquiete a alma dela, aquietai-vos, alma, e saiba que o Senhor é Deus. E Ele guardará a tua mente, e Ele guardará o teu coração. Você ficará seguro no Senhor. O céu se abre sobre tua vida. Os anjos de Deus vão te proteger. E você vai vencer em nome do Senhor Jesus. É que eu te abençoo. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja coberto pelo sangue, seja abençoado e declare: eu sou abençoado. Declare, escreva, faça um comentário: eu não tenho crise de ansiedade. Eu tenho a alma sarada. Eu tenho meus sentimentos sarados. Declare mesmo com toda a sua fé e você vai ver o testemunho que você vai dar. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. Graça e paz.